E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal o John Financeiro. Conversaremos sobre 4 instituições financeiras que eu particularmente não investiria em CDB, né? Ou LCI, mesmo tendo a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, certo? Mas por questões técnicas e por questões patrimoniais, questões de risco da instituição que eu tenho como parâmetro, né? Então eu evitaria essas instituições por causa disso. Não passa no meu crivo, né? Agora, se o seu aí passar, se você aceitar esse risco, tudo bem. Mas eu particularmente não investiria. Eu quero mostrar para vocês aqui uma matéria de um portal que traz aqui um CDB escalonado no CDI do banco original. Então já é uma das instituições que eu não colocaria o meu dinheiro em CDB, tá? Mesmo apresentando uma ótima taxa, mas por umas questões aí que a gente vai já dar uma olhada. Mas o que eu quero mostrar aqui com esse exemplo é o que a gente verifica, principalmente numa instituição, a respeito da rentabilidade, da taxa de retorno, né? E o parâmetro ali para a gente investir ou não. Vamos lá. O CDB escalonado, para você entender, é aquele que você não tem resgate, né, diário. Primeiramente, eu gosto somente de resgate diário. Eu não invisto em CDB que você fica lá um tempo guardado, só se for um banco muito seguro, né? Uma categoria que eu vou já apresentar também a vocês. Vamos aqui, olha só. Acima de 1.080 dias, né, você teria aí um CDB de 130% do CDI, certo? Porém, isso daqui pode ter alguma dificuldade de resgate, ninguém sabe, tá? A gente não sabe se vai ter alguma dificuldade a instituição financeira, por isso que eu não travo o investimento por vários e vários meses ou até anos, né? Porque muita gente teve esse problema em outras instituições e tiveram que depender do Fundo Garantidor de Crédito. Isso não significa que a instituição está com problemas, tá? É apenas opções, é apenas parâmetros de investimento que eu não aceito na hora de investir. Então, eu não colocaria primeiramente porque a instituição aí tem uma outra pegada, né? Um porte diferente de grandes bancos, grandes instituições ou instituições de médio porte, tá certo? Então, para você entender aqui sobre essas taxas, tá? Taxas muito altas também, eu já fico com a orelha em pé, acima de 130, 140, 150% do CDI e ainda vindo de um banco de pequeno ou médio porte, tá? Isso daí também é para vocês ficarem já entendidos de como isso daí pode apresentar um risco-retorno, né, que tem uma relação sempre economicamente falando, tá? Porque quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se uma instituição está te oferecendo 130% aqui nesse exemplo, é porque pode ter algum risco embutido, né? E que a gente não sabe qual é, né? Então a instituição ela muitas vezes quer captar porque ela tem dificuldades ou por outros fatores, né? Então ela eleva a taxa, né, do prêmio. Então por elevar a taxa do prêmio tem também um maior risco relacionado, tá ok? Vamos aqui então a primeira instituição que eu gostaria de apresentar a vocês é o 99Pay. Primeiro eu olho a classificação da instituição no Banco Central. O Banco Central já me diz aqui, ó, o segmento S5. Tá, o Banco Central tem o segmento S1, S2, S3, S4 e S5. O S5 é o segmento mais distante, né? O S1 são instituições ali que não podem quebrar, tem um risco sistêmico alto, se quebrarem vão afetar a economia, as outras instituições, então haverá um risco no sistema financeiro como um todo. Então eu evitaria o Banco Central de ter uma quebradeira nas instituições S1. S2, S3, ali são instituições que dá ainda para a gente investir, né? Eu colocaria ainda o dinheiro nesse tipo de instituição. Já instituição de S4 e S5 é meio perigoso, tá? Pelo porte da instituição, eu não gosto de instituições S4 e S5, tá? São instituições que o seu patrimônio contábil é menor do que instituições S3, S2, etc. E também a gente verifica aí a questão do setor de risco e compliance, né? O Banco Central não fica tanto em cima de instituições S5, então eu não colocaria o meu dinheiro. Teria conta para outro tipo de movimentação, pagamentos, crédito, cartões, etc. Mas para guardar dinheiro, eu evitaria o 99Pay nesse sentido, porque ele é uma instituição S5 e também, quando a gente vai analisar dados contábeis da instituição, tá? O 99Pay só tem de ativos totais 2,1 bilhões. Então,
nesse sentido aí, isso me preocupa um pouco. É uma instituição pouco capitalizada, os ativos totais contábeis da instituição financeira é na casa de 2 bilhões, tem instituições que têm ativos totais muito maiores, tá certo? E a gente vê aqui lucro da instituição apresentando aí um histórico negativo, tá? E só tem aqui o parcial de 2024. Foi quando começaram essas operações do 99Pay, 2024 para cá, e teve aí, de acordo com esse dado aqui do Banco Data, que se alimenta com o sistema do Banco Central, IF Data e conglomerado prudencial, tá? E teve aí um prejuízo de 341. Então eu não colocaria meu dinheiro em instituições que dão prejuízo. Guardar dinheiro em CDB, tá? Caixinhas, etc. Instituições que dão prejuízo, tá? E aqui a gente está vendo nessa instituição, conforme dados aqui do Banco Central, e o ativo total em questões patrimoniais contábeis. Então, por conta disso, não preenche o meu parâmetro, tá? Então eu não colocaria o dinheiro no 99Pay ali guardado. Tá certo? A segunda instituição que eu não colocaria o meu dinheiro seria aí o Banco Pleno, tá? O CDB do Banco Pleno, ele é uma instituição S4, não colocaria o segmento S4, quanto mais se distancia, só lembrando, S4 e S5 são instituições que o Banco Central não está tanto em cima, a legislação não é tão forte, então se quebrar essas instituições S4 e S5, né, não vão afetar o sistema, por elas não serem tão essenciais assim, tá? Mas o que eu olho aqui, outros parâmetros, né? Primeiramente eu vejo o S4, em segundo lugar eu vejo aqui também no Banco Data, eu observo a questão aí do patrimônio também, o patrimônio ativo total é somente aí 4,7 bilhões, uma instituição aí de pequeno porte, tá? Eu olho também o Basileia, 9,5, já está chegando aqui na área vermelha, isso daí é interessante a gente ver, o 99Pay não tem ainda esse índice, você percebe aqui, né? Então eu observo aqui o parâmetro de risco, tá? Observo aqui o ativo total e vejo também a lucratividade. Essa instituição ela vem de um histórico negativo, né, nos últimos anos, ó, de prejuízo. Eu não gosto de instituições que apresentam muito prejuízo seguido, ou prejuízo e lucro, eu não curto muito isso, tá? E aqui era chamado ainda Banco Voit antigamente, que agora é o Banco Pleno, tá? Então é uma instituição S4, o ativo total é baixo, o lucro também líquido da instituição ao longo dos anos apresenta resultado negativo, então por conta desses parâmetros não encaixa aí, eu não compraria um CDB dessa instituição, tá? Vejamos aqui outra instituição, o BRB, o Banco de Brasília, é uma instituição S3, ó, não é nem S2 e nem S1. Só para vocês terem uma ideia, o S2 é o Nubank, tá? E o S3 aqui, ele fica abaixo, então, né, do porte do S2. Então, o Nubank estaria ainda acima do Banco BRB. É claro que por conta da sua grandiosidade, né? O Nubank tem mais de 100 milhões de clientes, o BRB é um banco regional, somente ali do Distrito Federal, né? Então, por conta disso, ele é um banco menor, um banco múltiplo, mas eu olharia também a questão das conexões do BRB, não compraria o CDB dele, tem ativos na faixa de 56 bilhões, é um banco público, mas evitaria por conta do que aconteceu, conexões com o Master, né? E vejamos aqui, ele vinha apresentando uma queda na sua lucratividade nos últimos anos, tá? Então eu observo isso, questão de gestão de risco, questão de gestão pública, tá? Eu evitaria bancos públicos para guardar dinheiro nesse sentido aqui, não é um banco de categoria S1, né? É um banco de categoria S3, tá certo? Então eu evitaria por conta disso, tá? E das conexões aí com o Banco Master que teve, né? Nesse momento aí eu evitaria colocar aí CDB do BRB. Eu particularmente não preenche os meus requisitos de segurança que eu sempre procuro ver na hora de investir. E só lembrando também, o Banco BRB, o Banco de Brasília, tem um Basileia ali já na faixa já laranja, né, do Banco Central. Então já está o índice baixando, né, se aproximando um pouco do vermelho, então está em 13,4, o ideal ali que eu gosto de bancos na faixa de 15 para cima, tá certo? Então isso daí também é um fator que me chama a atenção. A outra instituição também que eu não investiria em CDBs, né, seria o banco original, tá? E por quê? Primeiramente eu olho o porte, né, da instituição, então é do segmento S3, até eu abriria
é uma exceção para o segmento S3, eu investiria até S3, S4 e S5, eu já acho um pouco arriscado demais, já devido ao porte da instituição, uma instituição de pequeno porte. O S3 é uma instituição já ali que está Banco Inter, C6 Bank, o original está dentro também. Mas o que a gente vê aqui, né, instituições que têm ali um perfil de risco maior, né, eles pagam CDBs ali no médio e longo prazo até 130%. Então, daí já é um sinal de que algo pode estar com alguma dificuldade, ninguém sabe, né? Mas eu evito bancos que pagam esse tipo de CDB muito alto e que o dinheiro ainda fica preso, né? Aqui em dados econômicos financeiros do Banco Data, a gente tem aí a instituição, o Banco Original, trazendo os ativos totais na faixa de 49,9 bilhões do banco, tá? O índice de Basileia já se aproximando ali da a faixa, o índice de Basileia já em vermelho, em 9,7, não é muito bom. Ali eu gosto de bancos na faixa de 15, tá? Então isso daí me chama a atenção também, tá? E também a gente verifica aqui o histórico, né? O banco vem de resultados negativos nos últimos anos, 481 milhões negativo em 2020, 2021 1 bilhão, 2022 negativo de 2,4 bilhões, né? 2023 1,5 bilhões negativo, e em 2024 parcial de lucro positivo de 412 milhões. Porém, esse resultado negativo, né, me deixa aí com o pé atrás. Então, por isso, eu não investiria aqui num CDB do banco original, dada aí os parâmetros que não se encaixam, né, no que eu gosto de ter na hora de investir. Então, pessoal, essas são as 4 instituições que eu apresentei a vocês aqui. Apresentei questões de risco, questões patrimoniais, segmento, porte do banco, como o Banco Central define, tá? Não somos nós que definimos isso, se é um banco que vai ter problemas ou não, nós não sabemos. Quem está falando isso ou quem pode falar isso é somente o Banco Central, tá ok? Porque ele é a autarquia federal, autoridade monetária para esta informação. Mas o que temos aqui nos dados do Banco Central, a gente já consegue então tomar decisões baseadas em análise técnica, tá? Índice, indicadores econômico-financeiros, indicadores de Basileia, índice de mobilização, então isso daí já ajuda a gente ver ali onde nós estamos pisando. Então, por conta desses dados, essas informações que o próprio Banco Central disponibiliza, tá? Nesses bancos de dados aqui, então a gente toma essa decisão nesse sentido. Então, essas são as 4 instituições que eu não investiria no CDB deles, tá certo? Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, já considera deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações ativando o sininho e comenta aí embaixo o que você acha, tá ok? Até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!